Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce, nós já nos conhecemos aí, são várias videoaulas juntinhas e nós estamos estudando o material 5, vocês se lembram? Essa já é a nossa última videoaula desse material. É a sexta videoaula. É necessário que vocês assistam todas as videoaulas na sequência para que vocês tenham aí a evolução do assunto, certo? Para que vocês compreendam bem todos os objetivos propostos pelo material, tá bom? Essa aqui é uma videoaula que vai instruí-los sobre justamente a produção de texto que tem aí no finalzinho. Então, acompanhe comigo, vamos lá? Nós começaremos corrigindo, então, aquela atividade que eu deixei para vocês fazerem de tarefa. Vocês fizeram? Era justamente para aplicar aí os conhecimentos a respeito da coesão referencial e sequencial, vocês lembram? Então vamos lá, olha, leia os textos e perceba que os termos destacados apresentam elementos de coesão. Já falei isso para vocês na aula anterior, se lembram? Trata-se de coesão referencial ou sequencial? Então, era para que vocês escrevessem se é uma coesão referencial ou sequencial, tá bom? O primeiro, aí, Jonathan tinha 18 anos e morava em São Paulo. Contraiu a dengue em uma viagem que fez ao Rio de Janeiro. Ele não estava se sentindo bem, foi ao hospital, constatou-se que era uma gripe. Um mês depois, o rapaz ainda se sentia mal, certo? Então, aqui foi um trecho tirado desse site. E quando eu tenho aí Jonathan, depois foi substituído por ele, depois o rapaz, né? Ele, que é um pronome, o rapaz, né? Que eu estou usando aí um sinônimo. Então, que tipo de coesão é essa? É a coesão referencial. Tanto ele quanto o rapaz se referem a Jonathan, certo? Então, quando eu tenho uma palavra, uma expressão que é usada para retomar algo que eu já disse, ou mesmo que eu vou dizer depois, isso aí é um tipo de coesão que nós chamamos de coesão referencial, porque ela se refere, faz referência a outra palavra dentro do texto. E aí, aqui, coesão referencial é o 2. Viver em família nos traz muitos desafios. Portanto, é necessário que haja colaboração de todos. Devemos ajudar nossos pais, pois, sem dúvida, a cooperação é um valor fundamental para a convivência familiar. Vale lembrar que, se cada um fizer a sua parte, a harmonia transforma as dificuldades em solidariedade, tá? Então, nesse trecho aqui, eu tenho várias conjunções, como portanto, pois, né? E o se, e outras expressões, como sem dúvida, vale lembrar que, todas elas, qual que é o papel dessas palavras ou expressões? É amarrar as ideias e fazer com que o texto progrida, para que ele avance, para que eu acrescente novas informações. O portanto aí, ele dá uma ideia de conclusão, o pois de explicação, o sem dúvida, né, é um operador argumentativo aí, né, uma palavra, uma expressão que a gente coloca justamente para expressar essa certeza. Vale lembrar que quando eu vou adicionar uma informação, né, se caso um fizer mais a sua parte, eu estou estabelecendo aí uma condição, esse se, né? Então todos eles trazem uma informação e eles introduzem novas frases, novas orações para o meu texto. Portanto, isso aqui é um tipo de coesão chamado coesão sequencial. Faz com que o meu texto tenha sequência, certo? Tranquilos? Vamos lá. Nós vamos, aí na proposta que nós vamos ler daqui a pouquinho, é para que vocês escolham um dos trechos da música Pais e Filhos e produzam um texto de vocês, tá bom? Então, para esquentar um pouquinho, para que vocês recordem do que foi falado lá no comecinho do material, nós falamos bastante das relações familiares, as relações entre pais e filhos, né? E essa música, ela expressa bem muitos tipos de relações, os conflitos que a gente encontra, a relação como que é dos pais com os filhos na infância, na adolescência, a vida adulta, certo? Então, eu vou colocar para vocês aqui a música completa e nós vamos analisando trechinho por trechinho. É muito interessante que depois vocês ouçam essa música. Deem uma pesquisadinha aí, é muito fácil de encontrar. Ouçam a música, né? E depois prestem atenção na letra, na melodia, porque é uma música que fez muito sucesso aí na década de 90 e que realmente marcou uma geração, tá? E mesmo sendo lá da década de 90, ela não deixa de ser atual, tá bom? Então vamos lá. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu, né? Então aconteceu alguma coisa. Ela se jogou da janela do quinto andar. Nada é fácil de entender, né?
Então, olha lá, né? Estátuas e cofres, paredes pintadas. Então, tinha estátuas, tinha cofres, as paredes todas pintadas. Era uma casa que tinha uma pessoa que tinha uma condição financeira boa, né? Tinha até um cofre, né? As paredes todas pintadas, tinha estátuas pela casa. E aí ninguém sabe o que aconteceu. Por quê? Porque ela, uma pessoa, se jogou da janela do quinto andar. Mesmo com uma boa condição financeira, ela se suicida, ela se mata, certo? Nada fácil de entender, nada, a gente não consegue, não tem uma explicação, não havia um motivo, tá? Então, dorme agora. Nesse momento aqui, né, ela tá dormindo, né? O sono eterno, vamos dizer, é só o vento lá fora, não sobrou nada, não sobrou vida, não sobrou nada. Há uma outra interpretação também, que ele começa a retomar frases de infância. Ó, quando, por exemplo, a mãe, o pai, né, tem uma criança pequena e eles estão assustados, com medo, né, então às vezes corre lá para a cama da mãe, dorme filhinho, dorme agora, não tem nada, não tem cuca, não tem bicho-papão, não tem nada, é só o vento que está lá fora, certo? Então são os pais acalmando também, então eu tenho várias interpretações possíveis, certo? Quero colo, olha só, novamente a criança querendo, né, esse carinho dos pais, e aí depois ele faz essa oposição entre a criança e o adolescente. Então, se lá quando criança quer o colo, se sente na segurança dos pais, depois vou fugir de casa, a rebeldia. Né? Então, enquanto criança queria o colo, a hora que se torna adolescente, quer fugir, né? Novamente criança, posso dormir aqui com você? Estou com medo, a fragilidade, né? Estou com medo, tive um pesadelo. Novamente um momento infantil. E aí passa-se novamente lá para frente. Só vou voltar depois das 3, certo? Então, aquela rebeldia de novo. Só vou voltar depois das 3. O adolescente fala, ó, não tem hora para chegar, certo? Então, se lá na primeira estrofe nós temos a apresentação do final, do que acontece com essa pessoa, né? Com o que acontece com o personagem aqui, ela acaba se matando, então ele vai retomar ao longo da música como que foi a relação. Né? Como que são as relações dela com os pais, e ao mesmo na infância, na adolescência, e também outras relações que são comuns no dia a dia. Né? Infelizmente, quantos adolescentes não se matam? Né? É justamente o suicídio que é tratado aqui nessa primeira estrofe, que é o final, quando se tem muitos conflitos e às vezes não se consegue resolver. Tá? Em seguida, meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. Né? Um filho deseja que o filho se comporte bem, né? Tenha um nome de santo, tenha, né, seja uma pessoa de bem. E aí o que todos os pais querem para os filhos? Quero um nome mais bonito, eu quero tudo de melhor para os meus filhos, certo? E nós vamos ter então um refrão, tá? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então o amor ele tem que ser incondicional. Né? Não importa se a relação entre pais e filhos ela é tumultuada, né? Não importa se dá bem, se tem conflitos. Né? Os filhos têm que amar os pais têm que amar os filhos. Por quê? Porque a gente não sabe, né? Como se não tivesse amanhã. Não posso deixar para amanhã para falar eu te amo. Não posso deixar para amanhã para que eu consiga peço desculpas. Eu não posso deixar para amanhã para recomeçar, né? Esses conflitos eles existem, mas se nós pararmos para pensar, né? Na verdade não há um amanhã, não é certeza de que esse amanhã vai chegar, certo? A gente não sabe o que vai acontecer hoje, então não pode deixar para amanhã. E novamente indagações, né? Me diz por que o céu é azul? Por quê? Por que o céu é azul? Né? Quantas indagações nós não fazemos desde a infância? Explique a grande fúria do mundo, por que tem tantos problemas, tanta violência, né? Por que ocorre tudo isso? Por que tem tanta maldade? Às vezes a gente fica muito indignado, né? E isso são questionamentos muito comuns, tanto na infância quanto na adolescência. E nessa estrofe ele coloca vários, né? O autor aqui ele coloca várias relações familiares. Né? Que tipos de relação? Porque não existe um único tipo padrão de família. Não existe um padrão. Cada família é de um jeito. Né? Cada família tem a sua estrutura. Então ele começa... São meus filhos que tomam conta de mim. Então aqui é o idoso, né, que chega lá na velhice, que os filhos tomam conta dele. Né, que ele já cuidou dos filhos e agora os filhos que tomam conta, certo? Porque é uma inversão de papéis.
E eu tenho outras relações. Ó, eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem nos visitar, né? Vem me visitar. Ou seja, se mora com a mãe, os pais são separados. Também quantas e quantas famílias que não, as pessoas não moram junto, o pai e a mãe. E é normal, é natural, né? Outro caso, eu moro na rua, não tenho ninguém. Então, enquanto outros que os filhos tomam conta, ou que os pais vêm visitar, cuidam, aqui não tem família, né? Não tem ninguém. Quantas e quantas crianças também não tem pai, não tem mãe, né? Às vezes os pais abandonaram, às vezes fugiram de casa de maus tratos, né? Não tem uma família, não tem amor, né? Eu moro em qualquer lugar, então não tenho uma casa, certo? Bom, aqui então eu coloquei duas imagens para que nós façamos justamente essa reflexão, olha, sobre os problemas, a tristeza, às vezes parece que a gente está naquela angústia, não tem solução, né? Os filhos e os pais aí, né, com esse embate, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem as suas experiências, às vezes, né, são tão conflituosos esses momentos, mas eles têm que ser resolvidos, né? Lembram-se, né, não deixar para amanhã, resolver o agora, né? O amanhã a gente não sabe se ele vai acontecer. A gente não sabe como que vai ser. Aqui então vamos continuar a análise da música. Olha, já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Por que alguém pode ter morado em tanta casa que nem se lembra mais? Porque justamente ou que se mudou com a família, né? Às vezes a família precisava mudar muito de casa, mudar muito de cidade. Às vezes a criança, né, o adolescente vivia em lares adotivos e acabava voltando, morou com várias famílias, certo? Às vezes morou com várias pessoas da família, né? E eu tenho outra composição familiar. Eu moro com os meus pais. Então, quantas e quantas estruturas familiares que existem? Muitas. Não dá para falar que tem um certo e que errado. Né? Mas o que importa é isso que ele coloca novamente o refrão, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O que não pode faltar em qualquer família é o amor e o respeito. Né? Por quê? Né? Porque se você parar para pensar, na verdade não há amanhã, né? A gente não sabe. Então, nesse trecho da música, o autor aqui, ele dá o conselho, né? Ele conversa direto com o ouvinte aí, né? Ou com o leitor, e ele dá esse conselho. Então, ele faz para a reflexão, né? E é essa história que ele conta de uma garota que passou por vários problemas com os pais e acabou se matando, e ele fala, olha, vamos amar as pessoas, olha, não deixe que isso aconteça, né? Vamos viver o hoje. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ainda mais no contexto que nós estamos vivendo, de uma epidemia, de uma pandemia. Quantas famílias não estão sendo desestruturadas? Quantas pessoas não perderam os pais ou perderam filhos, tios, avós? O que seja. Então, não dá para deixar para amanhã, né? A gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Ainda mais tão incerto como está sendo agora. E, para finalizar, sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Nós somos tão pequenos. Quantas pessoas, quantos habitantes não tem no mundo? Né? Nós somos muito, muito, muito pequenos. Né? Como uma gota de água no oceano, como um grão de areia numa praia imensa. Mas não é porque nós somos pequenos que nós não somos importantes. Nós somos únicos, somos exclusivos. Somos pessoas, e cada um também é. Cada um é uma gota d'água, cada um é um grão de areia. Todos são importantes na vida de alguém, tá? Mesmo assim, é exatamente por isso, né, que nós somos tão amados que nós devemos valorizar a nossa vida, sim, né? O nosso bem mais precioso é a nossa vida. Ah, eu tô me sentindo tão pequenininha, será que vale a pena viver? Com certeza vale a pena viver. Os problemas, eles passam. E com certeza nós somos o mundo de alguém. Né? Há sempre alguém que nos ama, que nos quer bem, né? Mesmo com todos os defeitos que nós temos. E aí, você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende os seus pais. Quantos e quantos adolescentes às vezes a gente ouve, ah, meu pai não me entende, meu pai não me escuta, minha mãe não me ouve, né? Mas será que, né, o adolescente ouve os pais também? Então, os pais têm que ouvir os filhos têm que ouvir os pais. E aqui, novamente, ele está dando, né, aquele conselho, né? Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo, né? São crianças como você. Então, dá para colocar toda a culpa nos pais? Não resolve o problema. Né? Os filhos têm que haver, então, eles todos têm que ceder. Só dá para superar esses conflitos que são muito, muito típicos da adolescência, conversando com o pai, conversando com o filho, resolvendo isso, né? Ouvindo, né? Um tentando entender o outro. Por quê? São crianças como você. O que você vai ser
quando você crescer, você também vai ser pai um dia. Você também vai errar, vai acertar. Pais não acertam o tempo inteiro. Os filhos também não. Todos nós erramos. Então, quando há amor, nós passamos por cima dos defeitos, nós passamos por cima dos problemas, nós passamos por cima dos erros. E aí, mesmo com todas essas dicas, esses conselhos, né? Mesmo assim, a gente não sabe se aqui o autor coloca ao longo da história, ele conversa com o leitor e ele fala, olha, se não ocorrer isso, infelizmente, às vezes, as pessoas acabam perdendo a sua vida. Né? O número de suicídios na adolescência tem sido muito, muito grande. Então, tem que resolver os problemas sim. Né? Por quê? Porque a vida é o nosso bem maior. E a nossa família também. É um presente que nós ganhamos aí e que nós temos que valorizar e aprender a conviver bem, amar todos, amar nossa vida, saber resolver todos esses problemas. Hoje vocês podem ser filhos ou serem pais, amanhã serão avós e assim por diante. Todos nós erramos e nós merecemos perdoar, sermos perdoados e aprender a conviver em família. Tá? É uma música lindíssima que nos traz muitas reflexões, muitas estruturas familiares, ela é muito profunda. Essa foi apenas assim uma interpretação. Vale a pena, a melodia é linda, tá? Ouçam e reflitam sobre pelo menos algumas das coisas que vocês viram aqui. Espero que poucas, não sejam muitas, mas vocês vão se identificar. Ou quando vocês, né, se você é adolescente, aí quando você for criança, ou quando você for adolescente, ou quando você foi, se você é adulto também, né? A sua relação com seus pais, sua relação com seus filhos, tá? Isso é muito, muito, muito corriqueiro, né? E aí eu coloquei uma imagem do grão de areia, né? Nós somos grãos de areia aí no mundo, mas cada um desses grãos de areia é importante. Todos são importantes. Todos são únicos, né? A gente não funde 2 grãos de areia. Cada um compõe. Se cada um de eu tirar todos os grãos de areia, a gente não vai ter a praia. É justamente a união de tudo que vai me fazer aí ter essa praia, tá? E em seguida, as mãos de filhos, né? Hoje nós somos filhos, ontem às vezes nós somos crianças, nós somos bebês, hoje nós podemos ser adolescentes, sermos pais, amanhã sermos avós, né? Mas todos os pais não deixam de ser crianças como os filhos, né? Todos talvez um dia sejam pais, tá bom? Gostaram? Então vamos para o Hora de Escrever, certo? Que está aí na página 8. Então vocês vão escolher uma das situações do trecho dessa música Pais e Filhos, que foram citados, né? Que nós já analisamos, abordamos. Escolha um deles, tudo bem? Escreva um texto narrativo. O que é um texto narrativo? Vocês se lembram? É aquele em que eu conto uma história. Eu tenho um narrador que vai contar uma história que aconteceu com o personagem. O personagem pode ser ele mesmo, então quando o narrador faz parte da história, é uma narração em primeira pessoa, ou ele pode não fazer parte da história, é uma narração em terceira pessoa. Se lembram quais são os elementos da narrativa? Vocês já estudaram em várias vezes em outros anos, tem que ter os 5 elementos da narrativa. Então eu tenho que... se lembrem da palavra pente, porque é uma sigla aí para ajudá-los a lembrar quais são esses 5 elementos. Então tem que ter P de personagem. Então tem que ter personagem, um personagem principal, vai ser uma relação familiar entre pais e filhos. Obviamente você vai ter aí, né, pais e filhos na história. Bem, então você tem personagens, você tem um enredo. O que é um enredo? É o que vai acontecer com essas personagens, é a história propriamente dita. Quais ações ocorrem, o que acontece nessa história, tá? Eu vou ter, então, o N de narrador, o narrador que está contando o que aconteceu com os personagens. Eu vou ter o T de tempo. Então, essas histórias elas aconteceram quando? Quanto tempo durou a história? Qual é a sequência temporal, as expressões que mostram, né, a sequência dos fatos ao longo da história, tá? E eu vou ter aí o espaço onde aconteceu essa história. Então, eu tenho esses 5 elementos da narrativa. Claro, 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 claro. Se nós falamos tanto de coesão e coerência, não pode faltar. Tem que ter sentido. E as ideias têm que estar bem amarradas no seu texto, tá? Você tem que introduzir, pensar como que esses parágrafos eles vão sendo adicionados. Ao terminar, então, realize uma revisão, né? Veja se você empregou certinho, está tudo claro, né? Veja quais são os elementos aí de coesão referencial que você usou.
circula esses elementos de coesão referencial. Ah, repetir muitas vezes aquela palavra, em que eu vou fazer agora? Eu posso trocar por qual sinônimo? Eu posso apagar aqui? Eu posso fazer o quê? Que eu posso, que estratégias de coesão referencial que eu posso usar para não ficar repetindo essa palavra? Ah, como que eu vou iniciar esse parágrafo? Qual elemento coesivo aí que eu posso colocar para dar sequência para o meu texto, tá? Não se esqueça de dar um título coerente, claro, né? Sugiro sempre que você deixe espaço lá para o título, mas que você crie o seu título no final, porque às vezes a gente muda de ideia ao longo da história. Então eu começo achando que eu vou falar uma coisa, mas me surgem outras ideias e eu acabo mudando. Então o título, você vai ficar em cima do seu texto, mas geralmente é uma das últimas coisas que você pensa, que você para e põe no título. E tem que ser um título, não pode ser um título bobinho. Por quê? Porque o título tem que ter relação com a história e ao mesmo tempo despertar a vontade de ler no leitor, tá? E aí você pode soltar a sua imaginação, escrever como você quiser. Então escolham aí uma desses casos de relações entre pais e filhos e criem uma história, tá? Uma história num texto narrativo. Gostaram? Espero que vocês tenham curtido a aula, curtido o material. Foi preparado com muito carinho para vocês. A gente se vê então já no material 6. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.